é Samir, eu trabalho aqui no ICE desde abril de 2016. Estou envolvido com o programa de incubação e aceleração de impacto e também com a chamada ICE BID, com as 2 rodadas que nós tivemos da chamada. Acho que a gente aprendeu muito sobre investimento de impacto no processo de trabalhar com as incubadoras e também no desenho da chamada e outros projetos que derivaram dela. Então, espero que a gente possa compartilhar um pouquinho com vocês desses aprendizados que a gente teve nesses projetos. Bom, pessoal, e eu sou a Fernanda, também já conheço alguns de vocês, alguns à distância, alguns presencialmente, então acho que super legal ter essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje nessa tarde para poder falar um pouquinho desses mecanismos financeiros que a gente tem visto os negócios de impacto utilizando. A gente vai falar de um lugar bem específico, que é um lugar da prática mesmo, né? Então, o que a gente vai compartilhar com vocês são os mecanismos que a gente vê que os empreendedores estão utilizando, de que maneira, em que estágio de desenvolvimento do negócio eles estão utilizando, e alguns aprendizados, como o Samir mencionou. Então, é um campo muito novo, os mecanismos também são novos, então, acho que é um espaço mesmo de aprendizado mútuo, tá? Então, entendam que a gente está aqui compartilhando muito mais do que a gente está vivendo do que uma referência fechada e muito pré-definida, tá? Tudo isso está em construção e em reflexão o tempo inteiro. Alguns mecanismos são, inclusive, os mecanismos novos, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, porque a gente preparou alguns slides para compartilhar com vocês, tá? Só um minutinho, vamos lá. Aproveitando, vocês vão disponibilizar esse material de alguma forma depois? Sim, a gente pode compartilhar com vocês. Tá. Vamos lá. Vocês estão enxergando minha tela? Alguém só precisa tirar do mudo e me dizer se... Não. Ai, peraí, não, é porque eu não estava vendo vocês mais, porque eu já estava na apresentação. Peraí. Agora foi, acho que agora está tudo certo. Vocês estão vendo agora, né? Agora eu estou vendo vocês aqui no cantinho também. Agora tá. Agora foi. Então, peraí. Deixa eu só diminuir aqui para vocês mesmo não se atrapalharem, mas então eu não estou vendo vocês, tá? Senão vai acabar atrapalhando aqui para mostrar os slides. Então, acho que a ideia é a gente conversar um pouco sobre esse tema, né? Como a Adriana falou, a gente vai discutir um pouco sobre o tema de investimento de impacto, sob a ótica dos instrumentos financeiros que estão sendo utilizados para fazer esse tipo de investimento. Então, muito rapidamente, a gente quer tratar com vocês de 2 pontos, né? Um que é falar muito rapidamente aqui para nós o que é o conceito de investimento de impacto e como é que ele está posicionado num espectro mais largo de investimento, né, para a gente falar o que é e o que não é. E aí a gente vai trazer alguns instrumentos financeiros que os empreendedores estão acessando. E aí a gente vai olhar muito para esses instrumentos financeiros considerando o estágio de desenvolvimento dos negócios. Eu acho que vocês muito rapidamente vão entender por quê. Acho que quem empreende, né, a gente tem empreendedor no grupo, a gente com certeza tem pessoas que também apoiam empreendedores, sabem que os recursos financeiros que esses empreendedores precisam, dependendo do estágio de desenvolvimento que ele está, são muito diferentes, né? Então, a gente vai tratar um pouco dos instrumentos financeiros olhando para esses estágios de desenvolvimento dos negócios. Mas, então, para começar, a gente trouxe aqui o conceito que a gente tem utilizado do que para nós são investimento de impacto, né? Então, para a gente, investimento de impacto são investimentos públicos e privados feitos em organizações, empresas e fundos com a intenção de gerar impacto socioambiental e retorno financeiro. Esse conceito vem do GIN, que é o Global Impact Investing Network, então a gente usa hoje uma referência global para definir o que são os investimentos de impacto. E se vocês olharem a figura do lado, eu acho que a gente entende bem em que lugar está o investimento de impacto, né? Então, se de um lado a gente tinha as finanças tradicionais com um objetivo de aporte de capital para a geração de retorno financeiro, e de um outro lado a gente tem a filantropia
com o objetivo de gerar impacto social ou ambiental, quando a gente está falando de investimento de impacto, a gente está falando de um recurso que é alocado, então é um investimento que é feito com um duplo propósito, que é ter retorno financeiro ao mesmo tempo em que tem impacto social. O debate, no caso do retorno financeiro, ele sempre está em o que se faz com esse retorno, né? E aí, alguns atores vão entender que todo esse retorno tem que ser reinvestido no negócio, outros atores vão entender que esse retorno pode ser distribuído entre os investidores, enfim. Para nós, do ICE, tudo isso é importante e necessário para o ecossistema. Então, para a gente, o que define o investimento de impacto não é para quem o retorno vai, né? Ele pode ser totalmente reinvestido no negócio. O importante é que ele gere, ao mesmo tempo, impacto social e performance financeira, né? Então, se vocês olharem a imagem, né, que a gente tem da balança, para a gente é a balança do E, né? Não é a balança do OU. E não por acaso, essa balança, ela tem o igual peso, né? Para a gente, o impacto social é tão importante quanto o retorno financeiro. Nas nossas iniciativas, que acho que o Samir pode explorar um pouquinho, contando um pouco mais sobre a chamada, nas nossas iniciativas, inclusive, quando a gente vai tomar uma decisão de investimento, para a gente o peso que a gente dá, quando a gente avalia o impacto social, é exatamente o mesmo peso que a gente dá para a avaliação de qual é o potencial de retorno financeiro, em nota mesmo, né? Então, se a gente tem lá parâmetros que dão uma nota 10, metade é para impacto social, metade é para retorno financeiro, né? E aí, esses investimentos, eles são geralmente alocados em negócios de impacto, né? Então, vocês conseguem ver meu mouse também, né? Sim? Conseguimos, Fê. Então, se a gente, esses investimentos de impacto geralmente são alocados nesses negócios, nessa lógica do E, né, impacto e performance, lembrando que para a gente, os negócios de impacto, os modelos jurídicos, eles podem ser um modelo de empresa, mas eles podem também ter um modelo de ONG, cooperativa, o espectro é largo, né? E aí esse recurso pode ser reinvestido, então, no negócio ou redistribuído entre os investidores, tá? Aqui, nesse slide... Oi. Fê, posso só fazer um complemento? Claro. Uma parte, acho que é importante enfatizar, quando a gente fala muitas vezes quando a gente fala dos negócios de impacto, a gente está olhando muito para o empreendedor. Quando a gente fala do investimento de impacto, o recurso que vai direto para o empreendedor, ele é muito importante, mas o investimento de impacto vai além disso. O recurso que é investido num fundo de investimento de impacto, por exemplo, não chega direto para o empreendedor, mas ele é um investimento de impacto. O recurso do investimento de impacto, muitas vezes, ele vai para instrumentos financeiros diversos que promovem impacto sem chegar direto no empreendedor, né? E aí a gente pode explorar um ou outro caso que a gente tem visto interessante, até de inovação nesse sentido, como foi o caso da securitização da Vivenda. Uhum. Legal. Olhando, então, para o que a gente chama, né, do espectro de investimentos, aqui a gente tenta posicionar, até para a gente conseguir começar a diferenciar o que é investimento de impacto e o que não é, né? Então, se a gente olha para a ponta direita, aqui a gente tem recursos que são alocados para resolver problemas sociais, mas que não geram retorno financeiro ao investidor. Na outra ponta, a gente tem o que a gente chamaria de um investimento exclusivamente financeiro, e que ele tem pouco ou nenhum foco em práticas ambientais e sociais. Então, aqui estaria o clássico avaliação do risco e retorno, né? Assim, na verdade, se a gente olhar essas três caixinhas, elas olham para o risco e retorno, mas o investimento responsável, o investimento sustentável já tem outros elementos, né? No caso do investimento exclusivamente financeiro, qual é o risco que eu estou correndo e qual é o retorno que eu vou ter quando eu faço esse determinado investimento. Daí o que você avalia na balança são essas duas diretrizes. O investimento que a gente chama de investimento responsável é aquele que tem como objetivo mitigar riscos ambientais, sociais ou de governança para proteger o valor da empresa. Ele começa a caminhar na direção de um investimento de impacto, mas ele não ele está muito mais focado nessa mitigação de riscos, né? Já o investimento sustentável, ele é o famoso ESG, né, que é o Environmental and Social Governance, que a gente vê bastante no mundo do investimento.
aqui existe uma postura proativa de adoção de práticas ambientais, sociais e de governança com o intuito de aumentar valor. Então, no caso do investimento responsável, a gente excluiria investimentos, por exemplo, em indústrias que são contraditórias, né? Então, por exemplo, armas, bebida, cigarro e etc., porque você quer mitigar os riscos sociais ou ambientais. No caso do ESG, a gente vai na linha e na direção de empresas que têm uma prática sustentável mais robusta, né, e que adota essas práticas aumentando o valor que ela gera para a sociedade, né, não é necessariamente o valor financeiro, mas o valor que ela gera para a sociedade. Acho que um exemplo clássico aqui, que todo mundo conhece, é o exemplo da Natura, né. Aí, quando a gente está falando de investimento de impacto, aí a gente está falando de resolução de problemas sociais e ambientais, gerando retorno financeiro para o investidor. E o que muda nessas 3 caixinhas, como vocês podem ver, é se o retorno financeiro é competitivo, se ele que pode ou não ser abaixo da média de mercado, ou se ele é um pouco abaixo da média de mercado. Então, existem investidores de impacto que eles estão dispostos a ter um retorno financeiro abaixo de um retorno competitivo de mercado, porque aquele investimento vai gerar impacto social e ambiental. E existem investidores que falam, não, eu quero gerar impacto social e ambiental, investidores de impacto também, né? Que dizem, eu quero gerar impacto social e ambiental, mas ao mesmo tempo eu também quero ter um retorno que seja competitivo para mim, né? Então, é dentro desse espectro que a gente está falando do investimento de impacto que a gente chama das finanças sociais. Samir, quer complementar? Posso avançar? Não, pode avançar, Fê. Ótimo. Então, Odri, você me ajuda com o tempo, porque eu esqueci de marcar a hora que eu comecei, então se puder me dizer quanto tempo foi? Pode deixar, eu estou aqui marcando, mas ainda faltam mais de 10 minutos. Tá ótimo. E aí, então, agora assim, considerando esse contexto, né, e esse conceito, a gente vai trazer para vocês aqui alguns instrumentos financeiros que os empreendedores estão acessando. Agora, de novo, acho que vale mencionar que os instrumentos financeiros, eles estão sendo criados, né, o campo é um campo muito novo. Então, a gente está fazendo uso de instrumentos financeiros que já existem, mas a gente também está sendo necessário que a gente crie instrumentos financeiros novos. Para que a gente consiga endereçar algumas questões que os empreendedores estão passando. Então, e aí, a gente vai começar trazendo essa imagem dos estágios de desenvolvimento do negócio, justamente porque os instrumentos só fazem sentido na medida em que eles estão vinculados a esse estágio de desenvolvimento, né? Então, existem várias referências. Essa imagem que a gente está usando é uma imagem da Pipe Social, né, que fez no ano passado um levantamento sobre quantos universo de negócios de impacto no Brasil. Quem ainda não teve acesso, acho que vale super a pena dar uma olhada. E eles estão justamente refazendo esse mapeamento agora, né? Eles estão levantando novamente, acho que muitos de vocês, inclusive, são parceiros na divulgação da iniciativa, para tentar levantar e entender quantos negócios de impacto a gente tem, com que características, enfim. E aí, para demonstrar, né, quais são, em por que etapas o negócio passa, eles criaram essa referência que começa, então, lá na criação da criação e validação da ideia do desenvolvimento do negócio, passa pela fase de protótipo, piloto, MVP, depois segue para uma fase de tração para escala e escala, né? Então, é super importante vocês olhar para todos esses estágios, considerando que a gente sempre vai ter que pensar em que instrumento é favorável para o empreendedor, dependendo da etapa em que ele está. Gente, eu preciso de 2 segundos. Desculpa, vamos lá. Peraí. Próximo slide.
Então, o que acontece? Nesse mesmo levantamento que a Pipe realizou em 2017, acho que o que ficou claro e evidente, né? E a gente, na prática, percebe que isso de fato acontece. O que ficou claro e evidente? Né? Buscar investimento, uma startup buscar investimento no Brasil é um grande desafio, né? Então, se vocês olharem para esse lado aqui da tela, vocês vão ver aqui, a Pipe mapeou 579 negócios, né, em 2017. Desses 579 negócios, quase 80% deles estão captando recursos, então estão captando investimentos. Agora, desses 79, quando a gente olha o percentual, a gente vê que 40% estão captando até 200 mil reais, então com volumes relativamente baixos. 33% estão captando de 200 mil a 1 milhão de reais e 23% estão captando mais de 1 milhão de reais. Então, é um percentual relativamente baixo de empresas que estão captando acima de 1 milhão de reais. A imensa maioria está captando até 1 milhão de reais. Só que o que acontece? Se vocês olharem para a imagem daqui, do lado direito, o que acontece? A maior parte dos investidores de impacto hoje estão alocando recursos em valores acima de 1 milhão de reais, que hoje é um estágio em que os negócios não estão ainda buscando investimento. Eles estão buscando investimento aqui, né? Então, a gente vê que de 7 em cada 10 negócios, entre as fases de ideação e organização, estão captando até 500 mil reais, são volumes baixos. No entanto, a maior quantidade de dinheiro e os instrumentos financeiros que existem hoje disponíveis estão numa fase posterior. Então, esses negócios estão no que a gente chama do Vale da Morte, porque elas não conseguem captar recursos suficientes, ou se conseguem, são em condições relativamente desfavoráveis, ela não consegue captar recursos suficientes para chegar na fase seguinte e aí sim ir para uma rodada de investimentos de valores mais expressivos, né, acima de 1 milhão de reais, tickets de 2 a 10 milhões, como vocês vão ver que são alguns instrumentos, né. Então, quando a gente olha aqui, a gente vai passar uma imagem mais detalhada, mas quando a gente olha aqui embaixo, né, quais são os tipos de investimento que o negócio acessa, dependendo do estágio de desenvolvimento, a gente vê que isso varia muito, né. Então, numa fase mais inicial, primeira fonte de investimento que o empreendedor acessa é o que a gente chama dos FFF em inglês, né? Que as pessoas chamavam de Family, Friends and Fools. E aí agora mudou, as pessoas chamam de Family, Friends and Fans, né? Para ficar um pouquinho mais positivo. Mas a ideia é que o recurso que o empreendedor vai ter acesso na fase inicial são as pessoas mais próximas da sua rede de relacionamentos mesmo, né? Depois, existem alguns editais de governo, né, em fase de piloto, que esses negócios podem acessar. Numa fase um pouquinho mais avançada, né, a partir do MVP, eles acessam incubadoras e aceleradoras, e aí quando eles já estão indo para uma fase de tração para escala e escala, é que eles vão acessar investidores anjo, e aí depois eles começam a acessar investidores de fundos de venture capital, né, fundos de investimento de impacto, como o Samir mencionou, e aí outras modalidades. Mas eu vou passar um próximo slide que tem isso em mais detalhes. Samir, quer comentar? Não, Fê, tranquilo. Agora, acho que como eu mencionei, existem alguns fatores no Brasil que, infelizmente, reduzem esse potencial de investimento, né? Então, eu estava dizendo nesse slide, né, que a maior parte dos investidores está numa fase mais avançada, né? Isso é por conta de todo um contexto, né, que acontece aqui no Brasil. Então, de um lado, a gente tem uma alta remuneração em investimentos com baixo risco, né? Então, investir em fases iniciais de um negócio representa um maior risco para os investidores. E aí, como a gente no Brasil, né, tinha, pelo menos até muito pouco tempo, né, uma taxa Selic que nos permitia, muitas vezes, ficar confortáveis com o investimento em fundos tradicionais, né, de investimento, as organizações, os investidores não queriam arriscar tanto, né? Então, eles falavam, puxa, para que eu vou
correr tanto risco de botar meu dinheiro numa fase em que o risco é tão alto, se eu posso deixar o meu dinheiro num fundo DI e ter uma rentabilidade minimamente positiva, né? A gente ainda não tem muitos casos de saída no mercado de negócios de impacto. Então, isso também deixa os investidores um pouco apreensivos em colocar volumes expressivos de recursos, né? E do ponto de vista dos investidores, aí é importante reforçar, do ponto de vista dos investidores, a maioria dos empreendedores não está pronta ainda para receber investimentos. E, de fato, quando a gente olha para essa imagem, se a maior parte dos negócios está aqui e a maior parte do dinheiro está aqui, a gente tem um problema que precisa ser resolvido no campo, né? A gente precisa trazer mais gente para cá para a gente conseguir que esses negócios cheguem aqui, né? E aí consigam acessar, estejam prontos para acessar esse volume de recursos que os investidores estão dispostos a investir. Agora, por outro lado, eu acho que a gente tem a gente tem boas notícias, né? Então, a gente tem uma legislação que está mais amigável. Desde o ano passado, a gente tem uma legislação para investimento anjo que diminui um pouco a liability desse investidor, né? Então, diminui um pouco o risco que ele corre de sofrer ter qualquer tipo de problema no seu patrimônio quando ele faz um investimento. Alguns investidores ainda estão bastante apreensivos em utilização dessa legislação, porque é uma legislação nova, então não se sabe muito bem como vai ser a aplicação dela na prática. A gente tem um potencial de saída nos próximos anos, né? Então, muito provavelmente a gente vai ver mais casos de sucesso que vão deixar os investidores mais confortáveis em fazer grandes investimentos. Como a gente está numa trajetória de juros baixos, muito provavelmente a gente vai ser mais provocado a fazer investimentos um pouquinho mais arriscados se a gente quiser ter uma rentabilidade mais positiva. Só lembrando que esse ano a gente teve a primeira saída expressiva, né? Que foi uma da Vox, saiu, se não me engano, no Valor Econômico na mesma semana do fórum, né? Com retornos expressivos. Eu não me lembro os números agora, mas acho que foi o primeiro caso de uma saída de um investimento de impacto que teve uma grande repercussão na mídia de negócios. Legal. Bom, e aí, acho que aqui a gente trouxe uma imagem para vocês para falar um pouquinho de alguns instrumentos financeiros, né? Essa é uma publicação da Citaú, que eu acho que ela lançou em 2015. Depois eu posso colocar mas é muito fácil, se vocês derem um Google com esse nome, vocês encontram, mas eu posso colocar o link na apresentação também. Foi uma publicação que o ICE apoiou, que falava justamente dos instrumentos financeiros e a partir das fases de um empreendimento, né? Então, se vocês lembrarem de todas aquelas fases que a Pipe define, a Citaú simplificou e botou aqui: startup, crescimento, expansão e consolidação. Mas a imagem é a mesma, tá? É a mesma trajetória, a mesma jornada do empreendedor. E aí, esses são os instrumentos que a gente tem visto. Ai, gente, peraí que meu computador está desligado a tomada. Só um segundo. Só, enquanto a Fê pega o carregador dela ali, complementando, o Sebrae fez uma imagem até bastante parecida com essa, que a gente colocou como referência na plataforma de vocês. Então, dentro do módulo de investimento de impacto, vocês vão ver que tem um material do Sebrae ali falando de mecanismos, que é praticamente essa mesma imagem, e aí eles entram em cada um desses mecanismos com uma fichinha traz um pouco mais de informação sobre cada um. São publicações que eu acho que são bem complementares e têm informações bem parecidas. Acho que são duas referências muito bacanas, né, para vocês acessarem. Bom, e aí, então, quais são, né, esses instrumentos que estão disponíveis para o empreendedor, dependendo da fase de desenvolvimento dele, né? Então, como eu tinha mencionado, né, o empreendedor sempre começa a desenvolver a ideia dele e começa a criar o próprio negócio com recursos próprios, e depois ele começa a mobilizar os recursos da rede mais próxima, né? Então, da família, dos amigos e de conhecidos, né? Conforme ele faz os primeiros testes e começa a avançar no desenvolvimento desse negócio,
ele consegue acessar subvenção econômica, que aqui são doações que ele recebe, muitas vezes, de editais públicos, né? E muitas vezes vinculados, inclusive, a linhas de pesquisa, né? Quando ele avança mais um pouquinho, ele consegue, talvez, acessar recursos de investimento anjo, então, de investidores anjo, né? E aí, aqui, a gente está falando de tickets que começam mais ou menos isso é muito variado, tá, gente? É difícil estabelecer essas faixas. Mas acho que começa a fazer sentido recursos a partir de 200, 300 mil reais para um investidor anjo aportar nesses negócios, né? Como eu disse, desde o ano passado foi aprovada uma legislação que protege o investidor anjo, então antes, vamos dizer que a empresa tivesse sofresse algum tipo de ação, né, de processo, por exemplo, trabalhista, o investidor anjo, no limite, o investidor anjo poderia ter o seu patrimônio acessado. Hoje, essa legislação ela é mais favorável, então o investidor não tem o patrimônio acessado. Por outro lado, ele também tem pouco, se ele faz um contrato de participação via investidor anjo, ele tem pouca gerência sobre a tomada de decisão da empresa, né? É um jeito que a legislação entendeu de proteger, mas ao mesmo tempo ela tirou o poder do investidor anjo quando ele faz via esse contrato de participação do investidor anjo. O crowdfunding, eu acho que é um modelo que vocês conhecem, né? O crowdfunding, a gente tem algumas plataformas de crowdfunding no Brasil, também são no formato de doação, então muitas vezes quando os empreendedores estão lá testando o produto, eles abrem uma dessas plataformas, pedem para as pessoas fazerem doações, conseguem volumes expressivos de recursos. A gente conhece alguns negócios, né, que captaram 50 mil, 80 mil reais para conseguir testar a sua solução, né, com recursos doados, e aí, claro, sempre numa lógica de que você tem um incentivo que você dá para quem doou aquele recurso, né. No caso do crowd equity, aí a gente está falando de são contratos, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas são contratos de dívida conversível, então aí já não no caso do crowd equity, não é uma doação, mas aí são investimentos que são feitos por um grupo de pessoas, né? Então, a plataforma mais conhecida no ecossistema de negócio de impacto é a CRIA, que faz esse tipo de... que tem o apoio a negócios de impacto, né? Não só negócios de impacto, mas faz muita captação de recursos para negócio de impacto. Os tickets variam eles podem começar com R$1.000 até 10 mil, 20 mil reais. Geralmente tem um investidor que é um investidor âncora, que aporta o primeiro volume de recursos mais expressivo e depois outras pessoas, elas entram com esses tickets menores, né? Então, o crowd equity, ele é muito interessante porque ele possibilita que pessoas consigam fazer investimento de impacto em volumes muito baixos, né? A gente brinca que ele é um mecanismo que acessa as pessoas normais, né? Então, se eu quiser investir R$1.000, R$5.000 num negócio de impacto que está captando pela plataforma de crowd equity, eu posso, né? Não são volumes muito, muito altos, né? Que eu preciso alocar para conseguir fazer. Fernanda, quem é que está operando o crowd equity? Então, a plataforma mais utilizada hoje é a CRIA, que é CRIA com K, tá? Acho que foi o Maurício que perguntou, né, Maurício? A CRIA é a antiga Brota. Ela chamava Brota com 2 Os, ela acabou de mudar de nome. Tá. Acho que vale super a pena. Tem casos de sucesso bem interessantes na plataforma da CRIA. A Dynamo tem sido um investidor desse investidor âncora, né, que eles chamam em alguns negócios de impacto. Então, a gente tem, por exemplo, a Vivenda fez uma captação, já fez 2 captações via plataforma de crowd equity, via CRIA. Eu acho que as 2 somaram um pouco mais de R$1 milhão. O pessoal da Mais 60 Saúde também. E agora o pessoal esqueci o nome da plataforma, Samir, me ajuda. Esqueci o nome, mas enfim, aí eles fizeram uma rodada, daqui a pouco eu me lembro, eles fizeram uma rodada de captação privada, é uma plataforma que trabalha com... Foi redação online, não? Oi? Foi redação online que fez a captação, não? Não, é a turma que faz a captação de recursos para leis de incentivo, também foi apoiada. Sim, a simbiose social. Exato,
Agora, no caso da Simbiose Social, eles captaram 500 mil reais, mas foi numa captação fechada. Eles só abriram para pessoas da rede deles. No caso da Vivenda e da Mais 60, eles abriram para captação pública. O crowdlending é diferente do crowd equity? Desculpa? O crowdlending é diferente do crowd equity? O crowdlending ele é diferente do crowd equity. O crowdlending... Você quer falar um pouquinho, Samir? Desculpa, eu não sei se vocês estão... se eu estou atrapalhando a ordem de vocês. Não, fica super à vontade. Acho que é a hora de fazer perguntas mesmo. O crowdlending, ele funciona num modelo de empréstimo, né? É diferente do crowd equity, porque no caso do crowd equity, o investidor realmente passa a deter ações da empresa e receber dividendos por isso. Então, o crowdlending, o investidor vai receber de volta o valor que ele emprestou com alguns juros de correção de acordo com os termos do contrato. Mas a diferença entre o crowdlending e o crowd equity é a diferença entre um empréstimo e uma participação acionária. Um é com participação acionária e outro não. Exatamente. O crowdlending é um empréstimo só sem... E o lending é só Citaue que está operando? Tem outras plataformas que estão surgindo com diferentes características. Então, você tem a IOU, que eles se posicionam como um negócio de impacto que faz crowdlending para empreendedores que não conseguiriam acessar recursos no sistema financeiro tradicional. Você tem o nome, como é que chama aquele outro, Fê, que está trabalhando também com crowdlending? Tem um outro que trabalha muito com negócios de periferia, com tickets bem baixos até, então empresta às vezes 5 mil, 8 mil reais, mas tem olhado para negócios de impacto como receptores desses empréstimos. Acho que esse tal é o principal. E aí, no caso do crowd equity, eu vou explicar no próximo slide, você começa o investimento numa lógica num instrumento de dívida conversível, né? Então, tem um período você define um período para conversão, né? E aí naquele momento, o investidor tem que tomar a decisão se ele quer receber o dinheiro de volta ou se ele quer passar a investir, ou se ele quer passar a ser um dos acionistas, como o Samir mencionou. Mas a gente vai explicar no próximo slide, né? Bom, aí, aqui o que a gente chama de venture capital, né, neste caso dos negócios de impacto, são os fundos de investimento de impacto, né? A gente tem alguns fundos de investimento de impacto no Brasil. A Vox Capital, acho que é o mais conhecido de todo mundo, é um pioneiro no campo, né? O primeiro fundo de investimento de impacto no Brasil. E eles aportam recursos, vocês veem em fases mais avançadas, né? Então, para vocês terem uma ideia, o investimento inicial da Vox é de, acho que, se eu não me engano, 2 milhões de reais. Então, são tickets que vão de 2 a 10 milhões de reais, né? Aí a gente tem aqui os empréstimos, que são chamados dos empréstimos socioambientais, que também acho que a Citaue ele é um grande ator aí nesse universo. As características da nossa chamada ICE-BID, a chamada que a gente realiza com o BID, o recurso que a gente aporta nos negócios é em formato de empréstimo, mas às vezes a gente empresta em fases um pouquinho mais iniciais, né? Então, a gente, num portfólio de investimentos que a gente escolhe para o ano, um ou outro caso, a gente topa correr o risco de colocar o recurso em fases mais iniciais do negócio. E o financiamento bancário. Aí, qual que é o grande desafio, né, do financiamento bancário? O financiamento bancário, ele exige... Vocês veem que o negócio só consegue acessar numa fase muito avançada. Por quê? Porque primeiro ele exige garantias que o empreendedor não tem, né? E ele muitas vezes exige um pagamento um repagamento, ou pelo menos o início do repagamento quase que imediato. Que no Brasil eles adoram emprestar para o governo, né? Praticamente é só isso que eles sabem. E aí o que acontece é que o empreendedor, o recurso está disponível, mas ele não é favorável para o empreendedor, né? Primeiro, porque esse empreendedor não tem garantia. Segundo, muitas vezes a taxa de juros que o banco está disposto a cobrar é muito alta, porque o risco é alto, então o banco fala, bom, tá bom, para eu te emprestar eu vou cobrar um juros muito alto. Então, é super desafiador, né, para o empreendedor acessar esses recursos.
Agora, o que é super importante reforçar é muito importante ajudar o empreendedor a fazer essa reflexão de qual é o tipo de recurso melhor para ele acessar em cada etapa que ele está. Então, se ele está, por exemplo, numa etapa muito inicial, não é interessante para ele que ele tenha um sócio que vender participação da empresa, mesmo que o investidor esteja disposto a aportar recurso nessa fase, porque a empresa ainda não está fortalecida o suficiente, muito provavelmente ele vai vender por um valor muito baixo, além de diluir demais o quadro societário dele, isso que vai complicar no futuro potenciais captações que ele faça, né? Então, a gente tem que ajudar o empreendedor a refletir a fase que ele está, quais são os recursos mais favoráveis para ele naquele momento e o que implica naquele recurso. Então, voltando, por exemplo, da dívida, né? Se eu acesso um empréstimo, eu tenho que ter a consciência que eu preciso repagar esse empréstimo. Então, eu preciso estar gerando caixa para conseguir fazer isso, né? Se eu não estou gerando caixa e o período de carência que o empreendedor tem pela frente é um período muito curto, ele vai ter um problema no curto prazo, né? Então, a gente tem que ajudar ele a ter uma visão super estratégica de qual é o tipo de recurso melhor para ele, né? E aí, só para terminar, eu acho que a gente trouxe aqui muito rapidamente 3 instrumentos em detalhes, né? Como a gente vai passar esse material para vocês, aqui a gente fala muito de, bom, qual é o retorno, qual é o risco, em que fase que faz sentido, para que tipo de negócio, quais os prós e contras, né? Mas dando uma visão geral, a dívida simples, que no slide anterior seriam os empréstimos socioambientais, né? Ela é positiva na medida em que o empreendedor não está dando parte da empresa em troca, né? Então, ele não tem participação acionária envolvida, mas tem esse desafio de que para ele conseguir repagar a dívida, ele precisa estar gerando caixa. E, muitas vezes, o período de carência desses empréstimos é o que mata o empreendedor, né? Então, se é um período de 3 meses, 6 meses, o empreendedor não tem tempo de gerar esse caixa. No nosso caso da chamada ICBIT, só para vocês terem uma ideia, a gente deu 2 anos de carência para os empreendedores, para eles começarem a repagar. Então, são 2 anos de carência, mais 3 anos para repagamento. A dívida conversível, como eu mencionei, ela começa, o modelo, ela é uma dívida que o empreendedor contrai com o investidor, com um período de conversão. Então, até um determinado prazo, o investidor tem que tomar a decisão se ele quer receber de volta ou se ele quer converter aquilo em participação acionária, né? Para o investidor, a dívida conversível é muito positiva, porque se ele está começando um relacionamento com o empreendedor, ele tem um período para entender como esse empreendedor funciona, ver se o negócio vai dar certo mesmo, e aí ele lá na frente toma a decisão se ele quer ou não ter participação e ser um sócio, porque quando ele tem participação e é um sócio, isso significa uma série de responsabilidades. E no caso, para ele ser um sócio da empresa, a empresa precisa se tornar uma SA. Então, não é qualquer startup que vai na direção de se tornar uma SA, né? E aí, a participação acionária, como eu disse, ele tem um retorno potencialmente alto, né? Então, se a empresa dá muito certo, como eu sou sócio da empresa, eu vou ser remunerado por isso, mas eu também tenho uma responsabilidade muito maior sobre a empresa do ponto de vista do investidor. Do ponto de vista do empreendedor, a participação acionária é interessante quando ele não quer contrair uma dívida, quando ele está fazendo uma captação de volumes muito altos de recursos, né, e aí a dívida se torna praticamente inviável, mas quando ele já está em um determinado estágio de desenvolvimento do negócio que permite que ele venda essa parte da empresa por um valor mais justo, né? Vamos chamar assim. Como disse uma pessoa para mim esses dias, sempre nessas negociações o empreendedor vai achar que vendeu por menos do que a empresa valia e o investidor vai achar que ele comprou por mais do que a empresa valia. Então, acho que são sempre negociações que têm que ser muito cuidadosas, né? E eu acho que, só mais um ponto para terminar, passar para o senhor se ele quer falar mais alguma coisa, é super importante a gente também ajudar o empreendedor a entender que nem todo dinheiro é bom, né? Porque, às vezes, a gente tem investidores que são muito agressivos e que eles impedem o desenvolvimento do negócio no médio e longo prazo, né? Então, ajudar o empreendedor a discutir quais são as condições com que esse recurso chega é fundamental para que ele tome uma decisão que tenha como perspectiva o desenvolvimento de longo prazo do negócio.